para todo mundo. Olá, estou aqui com vocês, iniciando mais uma live, Os Poderes da Astrologia. E quem está falando é Yara Tramontina, astróloga, terapeuta. E hoje é um dia atípico, porque tem muitas pessoas que estão viajando, outras estão com as famílias curtindo. Então, eu vou dar um tempinho para que vocês vão se achando. Robson, Diana Reis, bem-vinda, bem-vindos. Devagarzinho as pessoas vão se achando. Eu vou dando um tempinho, de 1 minutinho, 2 minutinhos. Ana Cris, seja bem-vinda, Ana Cris. A Rosa, oi Rosa, tudo bem? Vou aqui dando um tempinho, mais um minutinho. Eu costumo ser muito pontual, né? Já expliquei para vocês que anos a fio de consultório, no presencial, mais de 35 anos, sempre respeitei muito o meu horário e o horário das pessoas. Então, nada mudou. Não é porque eu tô aqui no Instagram, no online, que as coisas mudaram, né? Compreendo que hoje é feriado, as pessoas estão viajando, mas nós vamos dar início aqui a minha série de lives, Os Poderes da Astrologia. Muito bem! Bacana, gente. Bom, então nesta série de lives, Os Poderes da Astrologia, né? Olha só que nome fantástico. Dando continuidade a esta série de lives, eu venho abordando que tudo aquilo que tem como base as leis naturais é extremamente poderoso. Isso é muito importante entender, né? As técnicas que se baseiam, que se referendam nas leis naturais são muito, muito poderosas. Então, elas sempre existiram, as leis naturais, as leis universais sempre existiram. Somos nós que não conseguimos acessá-las, então isso é que é complicado e desafiador, né? Então, como eu estou abordando com vocês esse tema, tudo que é, obviamente, ligado às leis da natureza é muito poderoso, o nome, os poderes da astrologia se confirma e se justifica. Muito bem. Vamos pensar um pouquinho sobre o significado da palavra poder. É um termo maravilhoso, espetacular. Poder, poderes, né? Olha só, poder vem do latim potere. Poder significa ser capaz de algo, possuir uma força física, moral, emocional para fazer algo. Significa ter influência, significa fazer valer alguma coisa ou várias coisas. Significa possuir a capacidade, ter a possibilidade de, a capacidade de possuir autoridade para, olha quanta coisa que significa poder, possuir características naturais, os talentos naturais que eu sempre falo que o mapa astrológico demonstra muito os talentos naturais de cada um. Então, as características necessárias significa possuir a vontade. Vontade tem a ver com poder. Capacidade para a realização de coisas, de qualquer coisa na vida. Não, as coisas se explicam, mas não se justificam. Então você pode explicar, eu sou assim porque minha família no passado não me deu isso, não me deu aquilo, lá. Eu entendo, eu sou terapeuta, eu compreendo isso. As coisas se explicam, mas não se justificam. Então você tem o poder e você tem a vontade para a realização, a capacitação para transformar. E a astrologia te dá essa ferramenta magnificamente, maravilhosamente. Então, ter a capacidade para transformar a si mesmo e ajudar a transformar o outro são os poderes da astrologia. Isso você encontra na astrologia
de sobra. Então a questão principal, a questão importante é fazer valer o conhecimento astrológico. Isso é muito importante, porque muitas pessoas não conhecem a astrologia, mas de uma forma muito fragmentada. Eu sempre bato nessa tecla porque isso é incrível, né? As pessoas fragmentam o ser humano como se ele fosse um pedaço de pizza. Então, pizza 1, pizza 2, pizza 3, casa 1, casa 2, casa 3, e não é isso. A astrologia, ela te dá uma bagagem, uma percepção sistêmica do conhecimento de forma geral. Então, fazer valer o conhecimento astrológico é poder, sim, isso é muito importante. E a consciência e a vontade que você tem para atuar, tanto no seu mapa astrológico, na sua pessoa, quanto interferir nos outros, é poder, sim. Então, poder vem de potência, de capacidade para realizar tudo aquilo que você quiser. Basta saber o que você quer. E aí a gente entra na questão do autoconhecimento. Há anos, durante muitos anos que eu percebo isso, mas ultimamente tem me chamado muita atenção porque as pessoas dizem, ah não, eu me autoconheço, eu sou assim, eu sou assado, ok. Quando eu levanto o mapa astrológico, eu observo que não é nada aquilo. Nada. O conhecimento, o autoconhecimento das pessoas está ficando cada vez mais pífio, cada vez menor, cada vez mais empobrecido. E isso é uma coisa muito séria, porque o autoconhecimento é tudo, é o que te dá o poder, da vontade, da consciência para você atuar sobre você, seja lá quem você for, seja lá o mapa que você tiver. Sejam quais os 4 elementos predominantes no seu mapa, mas você precisa conhecer a sua índole, o seu temperamento, o seu comportamento para poder agir sobre si e sobre o outro positivamente, sempre positivamente. Então, eu falei anteriormente sobre os 4 elementos, fogo, terra, ar e água, sobre a base, que são a base, a referência dos signos astrológicos, como algo vivo, como algo pulsante, como forças pulsantes da natureza. E também abordei nas lives passadas a importância dos 12 signos astrológicos como a porta de entrada para esse autoconhecimento verdadeiro. Isso é incrível, né? Então, vou dar um exemplo. Ah, não, tudo bem, você ok com a sua infância? Ok. Não, tive uma família ótima. Ah, meu pai batia na minha mãe todo dia, ele bebia bastante, mas não, isso não me afetou. Aí eu levanto o mapa e penso assim, caramba, afetou, e muito. Então as pessoas passam por cima de si. É importante você conhecer seu lado harmônico, mas o seu lado desarmônico também. Conhecer a luz e a sombra, porque aí nós temos um outro princípio hermético, que é o princípio de polaridades. É importante conhecer sim e abraçar sim. Né? Isso é muito importante, os dois lados, para que você consiga ter uma percepção de si mais justa, mais equitativa e poder atuar sobre si. Porque a partir daí é que você vai escolher as ferramentas adequadas para o seu processo de transformação e de autocura, de transformação pessoal. Se você não se conhece, então você às vezes elege uma ferramenta que não tem nada a ver com você. Tem gente que vai fazer o Ho'oponopono, mas está longe da cura. Não vai funcionar. Tem gente que vai fazer uma técnica ligada à física quântica e tal, que é bárbaro, é maravilhoso, mas a pessoa tem muitas crenças negativas que sequer foram reconhecidas. E o mapa astrológico, ele te mostra isso com muita clareza e muito bem. Então é importante, por isso que eu bato nessa tecla, gente, do autoconhecimento, porque parece ser uma coisa pífia, uma coisa pequena, mas não é. É tudo, é a sua base, é você. E hoje eu vou começar a abordar de forma bem sintética, é claro, né, para o formato de Instagram e depois vai para o YouTube também. Então essa live, quem não assistiu, depois pode assistir com mais calma, ou quem quiser ouvir de novo vai poder. Então eu vou falar sobre os 12 signos astrológicos,
e os seus campos vibrados, né? Princípio de vibração. Signo é algo vivo, é algo que comunica, a sua presença por si só comunica. Só de você ficar quieto, olhando para alguém, você comunica. Você tem o signo ascendente, o signo da lua, o signo do meio do céu, o signo do sol. E as pessoas só conhecem o signo do sol e ficam falando sobre o signo do sol que muitas vezes nem vivem ainda, porque nem despertaram para o seu sol, que é uma segunda etapa de vida, uma segunda etapa muito mais madura e profunda na vida. Isso é incrível, né? Então, o princípio hermético dos campos vibrados, que é o princípio de vibração, nos diz que nada está parado, que tudo vibra, tudo se movimenta no universo. Então nós sabemos átomos, células, moléculas, a matéria é composta de átomos e moléculas e ela vibra, né? Tudo se movimenta. A gente tem a ilusão de que as coisas estão paradas, isso vocês já sabem, não vou ficar batendo nessa tecla porque penso eu que não há necessidade, né? Isso é bastante difundido, mas os 12 signos têm o seu campo vibrado e você comunica quem você é através da vibração dos seus 4 elementos e dos seus signos principais formadores do seu caráter: o signo do ascendente, o signo do meio do céu, o signo da lua, a primeira fase da vida, e o signo da lua, do sol, a segunda fase da vida. Depois, na sequência, vem como se fosse a cereja do bolo os outros conteúdos astrológicos que eu também vou trabalhar com vocês nesta série de lives. Então, os campos vibrados, na verdade, são um conjunto de comportamentos e posicionamentos que mostram formas de pensar, formas de sentir e formas de agir. Como você pensa, sente e age e comunica aos outros. Todas essas percepções de si mesmo são facilmente captadas pelo outro e que são também facilmente reconhecidas por todos, porque estas são as características muito conhecidas dos 12 signos astrológicos. Muito bem. Então, os 12 signos astrológicos, vistos no conjunto, formam o zodíaco. Então, o que é zodíaco? Qual é o significado da palavra zodíaco? Zoe vem de vida, díacos vem de roda. Então, o zodíaco significa a roda da vida. Olha só que lindo. Então, o zodíaco, a roda da vida, sugere a ideia de caminho, de processo, de peregrinação. Isso é muito importante, você entender o encadeamento dos 12 signos astrológicos também, como tudo na vida. Então, não tem como falar sobre os 12 signos astrológicos dos zodíacos sem lembrar os 12 trabalhos de Hércules. Hércules é um personagem incrível da mitologia que está relacionado com sua passagem pelos 12 signos astrológicos. Simbolicamente, Hércules, ao passar por cada signo e realizar um trabalho praticamente impossível, porque depois vocês vão procurar pesquisar, vocês vão perceber que as coisas que ele fez são incríveis, né? Ele tinha uma genética também um pouco facilitadora, digamos assim, porque ele tinha a genética dos deuses e dos humanos, né? Mas o que ele fez foi impossível. O que vale é o simbolismo, é o arquétipo de Hércules. Porque esses trabalhos praticamente impossíveis, que foram através da dor, através do sofrimento e da reparação, essa dor, esse sofrimento e essa reparação foram expurgando as suas falhas e os seus erros. E ele foi superando a si mesmo, ele foi lapidando o seu caráter, até chegar à iluminação, que é o nosso, que deveria ser pelo menos o nosso objetivo principal. Então, Hércules, na verdade, somos nós. Porque nós somos os heróis do cotidiano que, através das nossas dores, paixões, lutas, vitórias, conquistas, nós também vamos superando a nós próprios rumo a uma iluminação, rumo a um ser mais lapidado.
Então, cada signo possui sim qualidades e significados. Isto traz a revelação dos segredos que são mostrados através dos signos astrológicos. O que vai alterar, na verdade, modificar e transformar cada signo na verdade, é o conteúdo do seu mapa astrológico, do nosso mapa astrológico, porque nós temos também a nossa mitologia pessoal. É fantástico. As nossas vidas, não há coisa que eu goste mais de saber do que sobre as pessoas, né? Por isso me tornei astróloga há muito tempo e terapeuta também. Eu amo ouvir as histórias e o mapa astrológico me comunica histórias e as pessoas também falam sobre suas próprias histórias. Então eu percebo com clareza que todos nós temos uma mitologia pessoal, uma verdadeira saga, e isso é fantástico. Então, é o grau de vontade e de consciência que alteram os signos astrológicos, que alteram os processos que você tem no mapa e que diz que muitas vezes são desafiadores. Então, o grau de vontade e o grau de consciência tem a ver também com o princípio hermético de vibração. Existem vontades que são muito enfraquecidas e existem consciências quase que inexistentes em muitos aspectos. E isso precisa ser reconhecido dentro de si mesmo e precisa ser fortalecido para ontem, urgentemente, porque a Terra está fazendo um processo de transição. A gente tem que acompanhar o processo de transição da Terra para que nós possamos habitar um planeta melhor. Nós temos que ser pessoas melhores também. E a felicidade só vem quando a gente a propicia para outras pessoas. Quando a gente só pensa na gente, eu quero carreira, eu quero vitória, eu quero dinheiro, eu quero um amor, eu quero isso, aquilo. É legal você querer, acho importante querer, mas é importante dividir aquilo que se conseguiu, aquilo que se conquistou. E o conhecimento é algo que vai fazer a ponte, vai fazer a chave, é a chave mestra para você acessar quem você é pelo seu mapa astrológico. E esse é um dos grandes poderes da astrologia, o grau de consciência e o grau de vontade que você tem de alterar e de transformar a si mesmo. Mas essa consciência, essa vontade só aparecem a partir do reconhecimento, quando você reconhece que você realmente precisa mudar. Afinal, é o caminho que constrói o caminhar. Olha só que fantástico, né? E a gente às vezes fica procurando, acha o caminho para construir seu caminhar. E você acha as coisas vão aparecendo. Isso chama-se fluxo. Então, existem mapas que acessam o fluxo mais facilmente, existem mapas astrológicos que acessam bloqueios. E quando o mapa acessa bloqueios, ok, então vamos entender que o fluxo é a nossa reconexão com o universo, com as leis universais. Então, às vezes eu ouço assim dos meus clientes, dos meus coaches, quando eles dizem assim, nossa, como eu amo olhar para o céu, para as estrelas, para o mar. Olha só, isso é interação, isso é a conexão com o fluxo universal, coisa que os povos da antiguidade tinham de sobra e que nós perdemos, né? Então, vamos compreender um pouquinho sobre os 12 signos astrológicos vistos pelo princípio hermético de polaridades, que nos diz que, novamente, tudo tem dois lados, tudo tem dois polos. Muito bem, então nós vamos começar com o signo de Áries, vendo sempre o lado harmônico e desarmônico de cada signo. Hoje não vai dar para ver tudo, com certeza não, por conta do tempo que eu tenho para falar com vocês. Mas vamos lá. Áries, o lado harmônico. Áries é um signo de elemento fogo. Então, o campo vibrado de Áries é forte, é forte. Ele traz entusiasmo, ele traz jovialidade, ele traz a força, a coragem, a determinação para realizar qualquer coisa, em qualquer área. O temperamento fortemente ariano, ele não tem medo, ele é meio desassombrado, e se tem medo, ele enfrenta o medo e vai para cima.
Ele possui uma liderança natural através da vitalidade, de uma motivação sem fim. Não tem tempo ruim. Se ele é líder, está sempre com a sua equipe, defendendo seus parceiros, os seus funcionários. Se ele tem uma posição de destaque, ele divide tudo aquilo que ele aprendeu, a sua sabedoria com todas as pessoas que querem compartilhar. Então, com as quais ele quer compartilhar. Áries, ele consegue acessar as pessoas pelo exemplo, isso é muito importante, ou seja, ele é sempre o primeiro a fazer o que ninguém tem coragem de fazer. Ele descobre novos caminhos e os mostra aos outros com prazer. Ele não esconde nada só para si. Ele quer dividir tudo que ele sabe com o máximo de pessoas possível. O lado desarmônico pode trazer a raiva, pode trazer a indignação, pode trazer a fúria. O lado desarmônico de Áries pode fazer com que ele use a sua força para subjugar pessoas e ele pode destruir rapidamente tudo aquilo que ele levou anos para construir. Isto é muito importante, que todo temperamento ariano tenha clareza, porque se ele não estiver no momento bom, ele pode destruir rapidamente mesmo tudo aquilo que ele conquistou, tudo aquilo que ele se esforçou e lutou para construir. Isso é o lado desarmônico do temperamento ariano. Nos relacionamentos ele é bastante apaixonado e ele protege com unhas e dentes as pessoas a quem ele ama, e ele é bastante sexualizado também, sejam homens ou mulheres, eles funcionam assim. Vou fazer uma pausinha, tô vendo que o Robson, ele já colocou aqui o link para vocês abaixarem o e-book sobre os 12 signos. Eu fiz esse e-book com muito amor, com muito carinho, com uma pitada de bom humor, considerando também o lado luz, o lado sombra, o lado harmônico e desarmônico dos 12 temperamentos astrológicos. É um presente para vocês e abaixem sim, ou acessem esse link na minha bio. Muito bem, um golinho, uma aguinha. Continuando, Touro, elemento terra, é completamente diferente do temperamento ariano. Completamente diferente. Elemento terra traz o seu campo vibrado a nível de preservação de tudo aquilo que ele conquistou, que tudo aquilo que foi conquistado anteriormente por qualquer um dos 12 signos. Ele preserva, ele traz amabilidade, ele traz aconchego, ele cuida. O temperamento taurino, touro, né? Ascendente, lua, meio do céu, sol, ele cuida, ele preserva, ele conserva aquilo que foi conquistado. Então ele faz diferente. Ele não tem aquela motivação para poder conquistar coisas como o temperamento ariano tem, porque ele é elemento terra. O campo vibrado da terra é mais no sentido de preservação mesmo. Ele funciona assim. Então, Touro traz sólidas amizades, vínculos afetivos, duradouros, são aquelas amizades de 10, 20, 30 anos. É fantástico isso. Eles são excelentes para lidar com as suas finanças pessoais e corporativas, quando for o caso. Porque o temperamento taurino ele é calmo, ele é observador, ele é extremamente paciente e resiliente. Então, a resiliência é a capacidade perseverante, né? A resiliência é a capacidade de começar do zero, de onde ele estiver. E Touro faz isso sempre muito, muito bem. É um excelente signo nesse sentido. E Touro é um signo de voz, de comunicação. Portanto, há muito talento artístico natural para cantar e para fazer a locução de qualquer coisa. E é muito interessante porque já passaram aqui por nós, pela vida, pela terra, pelo Brasil, grandes vozes inesquecíveis. E quando eu fui levantando os mapas desses grandes cantores e cantoras,
eu sempre observava, ou ascendente em touro, ou a lua em touro, ou sol em touro, meio do céu em touro. É fantástico. E grandes locutores também. Então, touro é um signo de voz. Eles adoram estabilidade, então eles buscam sempre concretizar seus planos e projetos de vida, o que lhes traz grande alegria. Touro desconfia muito das ideias. Então, quando a pessoa traz muitas ideias, eles falam assim: será que isso funciona? Esse plano aí é execuível, é executável? Deixa eu ver na prática. O temperamento taurino ele tem um espírito prático muito forte, então ele quer saber se funciona ou não, para não perder tempo. Eles detestam perder tempo. Ele fica olhando, fala pouco, mas age muito, né? Então, esse lado de concretização de projetos é muito importante para o temperamento taurino. Por isso que é muito difícil esse temperamento passar necessidade. Se ele perde emprego, ele sabe ganhar a vida, ele vai atrás, ele busca outras coisas e ele vai se recolocando, se reconfigurando. É muito difícil que ele fique à deriva da vida e tudo mais. Ele sabe ganhar dinheiro, ele sabe preservar o seu dinheiro, e isso é bem legal, mas ele quer ver coisas concretas acontecendo e não só ideias, né? Estou dizendo, não estou aqui entrando com juízo de valor, eu estou mostrando como cada temperamento funciona. Por isso que eu já falei anteriormente sobre os 4 elementos, né? Porque agora a gente vai entender que nosso mapa astrológico é composto de vários signos e de vários temperamentos e vários campos vibrados, né? Mas nós temos alguns campos vibrados mais fortes que outros. E essa é a arte da interpretação do mapa astrológico dentro do aspecto do campo vibrado do princípio de vibração. Então, o lado desarmônico do temperamento taurino é assim: eles podem ficar preguiçosos. Touro tem uma preguiça sem fim quando ele não está bem. Eles podem ficar negligentes e procrastinadores. Sabe o que é procrastinar? Todo mundo sabe, né? Encebar, enrolar e não fazer o que precisa ser feito. Então, essas atitudes atrapalham muito porque prendem o temperamento taurino à zona de conforto. E o que ele começa a fazer? Dentro do seu lado desarmônico, ele começa a comer, ele começa a beber demais, comer demais, ele vai ganhar peso. E se eles não cuidarem muito bem da saúde, já viu, né? Então, isso é complicado. Eles podem até se dar, não ficar com a saúde legal e desenvolver uma série de doenças e de psicossomatizações. Nos relacionamentos, o temperamento taurino, ele revela muitos ciúmes, ele é muito apegado, e isso pode atrapalhar bastante a vida afetiva e amorosa deste temperamento. Outra coisa também que eu tenho observado durante anos, e é alguma coisa grave, até do domínio já da patologia, é o sentido de submissão e subjugação. Sujeição. Subjugação não, sujeição. Então, quando eu falei da vontade, né? Então vocês veem que o poder da vontade é não cair nesse estado de jeito nenhum. Porque isso gera o quê? Apatia. Tanto faz como tanto fez. Então todo mundo pode fazer o que quiser comigo. Então o temperamento taurino pode perder a vontade e se sujeitar ao outro e à vida. Então não é só a pessoas, é o sentido de vida. Então esse trabalho aqui tá bom. Então essas coisas que estão acontecendo na minha vida, mesmo que elas não sejam agradáveis, tá bom. Eu não vou fazer nada para mudar. Isso é muito grave. Esse é o lado desarmônico do temperamento taurino. Então isso pode afetar seriamente a sua autoestima. Passando agora para Gêmeos, elemento ar, completamente diferente dos dois anteriores, né? Então, temperamento geminiano, elemento ar, mostra assim: no lado harmônico, o seu campo vibrado traz muita facilidade para o mundo das ideias, dos conceitos, que cocriam aquilo que virá, que cocriam o que há de vir, ou vir a ser. Isso é muito, muito legal, fortalecendo imensamente sua capacidade de comunicação e expressão falada, escrita e postural. Geminianos se colocam e vibram sempre esse tipo
de comportamento. Temperamento geminiano, no seu estado melhor, harmônico, eles têm uma capacidade de negociação incrível. Eles são pessoas comerciais excelentes, pessoas ligadas à área da educação, e eles possuem uma coisa que é linda, que é muito gostosa nesse temperamento, a leveza natural para se deslocar, para viajar, viajar pelo mundo, para estudar. Não tem tempo ruim, eles não ficam parados. Eles estão sempre em movimento e isso é muito bacana. O lado desarmônico mostra que a velocidade com que eles aprendem quase tudo podem também produzir muita insegurança, na medida em que Gêmeos manifesta a dualidade, porque Gêmeos é um signo de ar e é um signo mutável, portanto dual, prejudicando o foco naquilo que ele quer. Muitas vezes ele não sabe nem o que quer, quanto mais manter foco. Então, se ele não sabe o que quer, saber o que quer significa algo primordial, algo mais importante do que ter foco. Porque quando você põe foco, é exatamente porque você já sabe, já fez a sua escolha. E escolhas para esse temperamento são muito desafiadoras, muito desafiadoras, né? Então, nos relacionamentos, eles também podem racionalizar emoções, pensando sobre emoções e não sentindo emoções. Eles conversam sobre emoções e sentimentos, ao invés de senti-los. Isso é muito diferente. Isso é uma coisa que eu já falei nas lives passadas, e é uma das coisas mais desafiadoras para o elemento ar. E aí eles não entendem por que os relacionamentos não dão certo, por que eles não encontram pessoas. Então, o campo vibrado deles é intelectual, é o mundo ideativo, eles precisam aprender a sentir. E ao você se conhecer, então você vai fazer a sua intervenção através da sua vontade, da sua consciência, ou seja, é verdade, eu não consigo sentir, eu tenho esta dificuldade, então eu vou me trabalhar para que eu acesse a minha emoção e o meu sentimento e passe a expressá-la às outras pessoas, né? Porque isto pode prejudicar bastante a construção dos vínculos amorosos, do temperamento geminiano e do elemento ar como um todo. Exceção feita a Libra. O temperamento libriano, ele é muito mais maduro na área do sentimento e do afeto. O temperamento câncer, o signo de câncer, ele já é completamente diferente dos três anteriores. Então, Áries, fogo, touro, terra, gêmeos, ar, câncer, água. Então, o elemento água, no lado harmônico, eles têm, ao contrário, uma imensa facilidade de contato emocional consigo, com o outro, com fatos, coisas, situações, o que é uma característica natural não só de câncer, mas do elemento água. A capacidade de sentir e de comunicar ao outro as suas emoções e de sentir, principalmente. E a capacidade de visualização de câncer, aliada ao sonho, à fantasia, podem fazer maravilhas, trazendo muito amor, trazendo inspiração e o seu desejo de construir um lar. Isso é muito importante. E uma família, então, isso é manifestado desde criança neste temperamento. As meninas já brincam de boneca, as meninas brincam de casinha, de comidinha, pelo menos brincavam, né? No meu tempo brincavam. Nós brincávamos de boneca, casinha e comidinha. Hoje em dia as crianças brincam de computador, joguinhos eletrônicos, tecnologia. Não é uma crítica, mas isto também gera perda de conexão com a vida e com o universo. Então eu tenho assistido, visto, né, muitas pessoas, muitas crianças, visto muitos mapas infantis que estão extremamente desafiadores justamente por essa perda de conexão e principalmente quando os pais não percebem isso nos seus filhos e não os ajudam, as crianças estão sofrendo, né? Porque criança tem que brincar, criança tem que sonhar e tudo tem um desenvolvimento natural, isto é o fluxo. Se estas crianças não passarem pelo seu desenvolvimento natural, elas poderão ter sérios distúrbios
na vida adulta e na fase adulta. Então, voltando aqui no temperamento Câncer, as crianças brincam, e assim, e essa questão materno-paterna, ela vem para ambos os sexos, vem para o sexo feminino e masculino. Os meninos também, que têm, desde criança, temperamento canceriano, eles têm o desejo de construir um lar e uma família e de serem pais. É fantástico isso, né? Então, quando o câncer está em desequilíbrio emocional, isso pode trazer altos e baixos emocionais, né? E essa montanha russa pode afetar seriamente a autoestima e a autoconfiança do temperamento canceriano. Então, nos relacionamentos, como eu já falei, câncer é um signo que traz o desejo natural da materno-paternidade. Então, portanto, todos os relacionamentos cancerianos afetivos serão voltados à valorização de uma família unida e feliz. Então, hoje nós vimos aqui rapidinho os 4 primeiros signos do zodíaco. Eu dei uma repassada nas lives anteriores, nos temas das lives anteriores, e nós chegamos ao fim de mais uma live, Os Poderes da Astrologia. Eu sei que muita gente tem várias coisas para fazer hoje, até porque é uma emenda de feriado. Segunda-feira é o feriado, dia 12 de outubro, e eu espero de coração que estas informações que eu transmiti a vocês, mesmo que brevíssimas, porque isso não é nem 20avos do que representa o temperamento, cada signo e no seu campo vibrado. Nossa, eu ficaria aqui horas com vocês e com muito prazer conversando sobre astrologia, mas eu espero que estas informações, ainda que brevíssimas, sejam pitadas que façam com que vocês reflitam de uma forma mais profunda sobre si mesmos e sobre a vida e sobre as pessoas, e que estas informações tenham sido agregadoras e principalmente que elas possam trazer a vocês a esperança e a certeza de que tudo pode ser transformado. Não há conteúdo que não possa ser transformado através do poder da vontade, através da consciência. Eu já contei para vocês que há muitos anos atrás eu fui parar num hospital para dar óbito. E eu sabia que eu não ia dar óbito, embora os médicos tivessem dito isso, com 2 AVCs, eu estava toda torta, eu não falava direito, eu falava toda torta, toda repuxada, imagina, né? Vocês estão vendo aqui quem estava falando, né? Graças a Deus eu não tenho sequela nenhuma. E o que me fez sair daquele hospital? Quando tudo dizia ao contrário, todos os médicos, a minha família, e eu, é claro, por via das dúvidas, já despedi todo mundo, né? Já tinha falado, olha, pai, valeu, tá? Ser sua filha, olha, mãe, valeu ser sua filha, amo vocês. Amigos, e eram amigos, um entra e sai no meu quarto, uma loucura. Mas eu sabia que não havia chegado o meu momento. Então eu tive a consciência, porque eu conhecia as minhas previsões, eu conhecia o meu mapa muito bem, eu tinha já um grau de autoconhecimento muito grande e eu sabia que não era o meu fim de jeito nenhum. Por mais torta que eu ficasse, eu sabia que eu poderia me recuperar. Por mais dificuldade que eu tivesse para andar, eu sabia que eu voltaria a andar. E assim foi e assim aconteceu. Então, gente, força, consciência, coragem, vontade são as formas de você interferir em si mesmo, em si mesmos, né? E eu, como conhecia meu mapa astrológico, eu sabia que aquilo eram momentos desafiadores e severos aprendizados que eu precisava passar, pelos quais eu precisava passar. Mas em nenhum momento me deixei abater, de forma alguma. E então, tudo que eu falo para vocês é fruto de 38 anos de trabalho. Pensa,
Pensa, 38 anos atendendo como astróloga profissional e como terapeuta no presencial, fazendo congressos, fazendo palestras, cursos sem parar, atendendo centenas, milhares de pessoas que passaram na minha mão e se tornaram astrólogos e excelentes astrólogos que até hoje trabalham em outros países para os quais mudaram, né? Tem gente no Texas, na Califórnia, na Europa, em Portugal, na Espanha, em Paris, trabalhando com astrólogos profissionais. Olha que coisa linda, fantástica, maravilhosa. Então, é o poder da astrologia. O poder, a primeira conexão é o conhecimento. Quando você conhece a astrologia ou conhece algo, você pode interferir. Como você vai interferir? Usando o seu grau de consciência, se você não conhece o assunto, ou não conhece a si mesmo. Aqui no caso eu estou falando sobre astrologia e sobre si mesmo. Então, consciência e vontade são dois grandes acessos para os poderes da astrologia. Então, sábado que vem tem mais, tem muito mais. Eu espero vocês todos os sábados, às 15 horas, nesta live, os poderes da astrologia. E para quem quiser assistir novamente ou compartilhar, vou deixar aqui essa live postada e aqui no Insta, e também essa live vai para o meu canal Saber Astrológico no YouTube. Então, gratidão a todos vocês que entraram aqui, que usaram essa horinha sagrada, porque tempo é algo que eu respeito muito, para estarem aqui comigo, compartilhando, porque amam a astrologia, porque tem esse desejo de aprender astrologia cada vez mais, e eu também tenho, porque eu sou uma eterna aprendiz. Sempre fui e sempre serei. Então eu espero vocês aqui todo sábado às 15 horas, nesta live Os Poderes da Astrologia. Gratidão a todos vocês. Um grande abraço cósmico, universal, e eu desejo a vocês muita reconexão com o universo e consigo mesmos. Quem não pegou o e-book, vai lá na minha bio, abaixa o livro, leia com amor, que ele foi feito no momento em que eu estava muito, muito feliz. Bom, graças a Deus, eu costumo ser mais para felizinha do que para infelizinha. Todos nós temos os dois momentos, luz e sombra, mas eu desejo que vocês abaixem esse e-book e nas próximas lives eu vou começar a abrir, quando eu fizer assim, uma sedimentação de terreno legal com vocês, eu vou abrir para perguntas. Então vão preparando já as suas dúvidas, eu estou aqui para responder, tá bom? Então, super beijo, olha só, Silvana, beijo para Silvana, Rosa Vitorelli, a Deia, minha aluna mais novinha e querida, Deia, controladora de voo, Deia, que bacana. Confio muito em você como astróloga. Rosa já aprendeu bastante. Silvana. João, é você, João. Doutor João, que ama a astrologia, apaixonado pela astrologia. Parabéns. Também tenho certeza que será um grande astrólogo. A Rosa, que está sempre aí prestigiando. Essas meninas fofas que são gêmeas. Olha, gente, que lindo. A astrologia acessa todas as idades. Elas são duas meninas muito gracinhas, muito fofas. Eu gosto muito de vocês. Eu sigo seus posts no Insta. Vocês são lindas e gostam de astrologia. E com certeza serão excelentes astrólogas no futuro também. Podem contar comigo. Falem para sua mãezinha conversar comigo, que vai ser um grande prazer. Então eu deixo um beijo a todas as pessoas. Tem pessoas que eu não consigo reconhecer porque vocês entram obviamente pelo Insta e às vezes o Insta não consta o nome, não dá para eu perceber, né? Ai, que fofas! Estão agradecendo. Vocês são duas fofas, duas lindas. Gosto muito de vocês, viu? Podem conversar comigo. Podem conversar comigo. Se quiserem pegar o meu celular, me zapear para bater um papo sobre astrologia. Eu dei um curso maravilhoso sobre astrologia infantil durante anos
para profissionais na área da educação, professores, educadores que não sabiam mais o que fazer com as suas crianças. Então eu fiz esse curso que foi um sucesso. Trabalhei muitos anos com astrologia infantil, que é um pouco diferente, porque precisa ser muito bem alicerçada, porque a criança é o futuro. É uma árvore pequenininha que a gente precisa regar, adubar com muito amor, para que essas crianças sejam o nosso futuro, e vocês são o nosso futuro, com certeza, o futuro da vida, o futuro do planeta Terra. Então, por isso que eu estou aqui fazendo a minha parte, e em breve também eu vou conversar com as crianças sobre astrologia. Tenho muitas pesquisas maravilhosas, muitas coisas para compartilhar com vocês, e eu amo dividir tudo aquilo que eu sei. Eu não guardo nada para mim. Só que é claro, então o conhecimento também tem seus graus, né? Então, quando a gente está fazendo o curso primário, você não pode passar para uma criança uma tese de doutorado. Ela não vai entender nada. Então, existem graus. A astrologia é um conhecimento profundo e ele vai sendo acessado por graus. Mas isso é maravilhoso. Então, eu vou deixar para vocês, mais uma vez, gratidão, beijo para todo mundo, e sábado que vem tem mais, muito mais. Até breve, até a próxima live e tchau!